Fala pessoal da Jornada do Dinheiro, tudo certo? Aqui é o Vitor Hernandes e hoje eu vim gravar um conteúdo muito especial com um grande colega, um grande amigo nosso, ele é dono de um blog que fala bastante sobre investimentos e, em geral, investimentos no exterior. Então, como no cenário atual tem muita gente preocupada com calote de governo, com a Bolsa de Ações brasileira, com a crise geral, né, do real, tem muita gente querendo saber como você pode se proteger disso, né? Como fazer investimentos bons em uma moeda mais forte, como o dólar, ou mesmo fazer um hedge de alguma outra forma, como o ouro, por exemplo. Então, eu resolvi trazer esse colega aqui para compartilhar um pouco do conhecimento dele aqui com a gente. Ele é um cara, assim, que ele faz, tudo que ele faz por hobby, ele não vive ainda de investimentos, ele tem montado a carteira dele, que começou em 2012, e ele gosta de expor as análises, a evolução da carteira dele no site, justamente para o pequeno investidor ter uma noção de que com os aportes mensais e com aquela disciplina, né, aquela constância de investir, você consegue pouco a pouco crescer o seu patrimônio. Você não precisa ser um milionário, não precisa ter ganhado na loteria, não precisa ficar na tela do computador o dia inteiro mexendo com ações. Você pode trabalhar normalmente com aquilo que você gosta, e aí você separa um pouco desse dinheiro para investir e ir crescendo o patrimônio pouco a pouco. E hoje ele vai ajudar aqui a falar com a gente sobre ações americanas, que é um assunto muito interessante e assim, pouca gente sabe como realmente fazer e como otimizar, né, os custos, porque muitas dessas operações têm custos muito altos. Então, eu vou chamar aqui, pessoal, não se assuste, ele é um pouquinho feio, assim, mas vocês vão gostar dele. Ele se esconde atrás de uma máscara porque, durante a noite, ele defende o nosso país contra os bandidos. Então, não se assuste com a aparência, o cara é gente boa. Fala, Viver de Dividendos, tudo certo? E aí, tudo beleza, Vitor? Tudo Então, certo. primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal aqui e compartilhando aí com o pessoal aí um pouco da minha experiência aí da bolsa aí, apesar de pequena, né? Estamos aí dando os primeiros passos, mas um passinho devagarzinho, um de cada vez, rumo à independência financeira. Então é isso aí. Eu queria agradecer a você aí a oportunidade e pessoal, não fique preocupado muito com a máscara, porque, como o Vitor disse, eu coloco algumas informações pessoais minhas lá no blog, como é o que eu sempre falo com o pessoal, às vezes para conseguir a independência financeira, a gente precisa de ter primeiro um equilíbrio das despesas e receitas pessoais, conseguir fazer uma taxa de poupança cada vez maior, e eu mostro isso na prática, mostrando para as pessoas, olha, eu não recebo nenhum salário exorbital, sou como se fosse um trabalhador de classe média normal brasileiro, e vou ali guardando, economizando ali alguns meses dá, outros meses eu economizo um pouco a mais, outros meses um pouco a menos, mas como pelo fato de eu expor um pouco as minhas informações pessoais, eu acabei tendo que usar a máscara para poder, vamos dizer, me proteger um pouco de tudo isso. Mas não se preocupem que eu não sou nenhum bicho-papão como a máscara parece. Brincar de torturar o pessoal aí, né? Bem complicado. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, de você, assim, qual que foi a sua ideia ao criar esse site, assim, a gente já comentou, né, que foi para realmente mostrar para o pequeno investidor, né, como que se dá uma evolução de uma carteira, mas, assim, como que surgiu essa ideia, assim, e quando começou isso? Bom, na verdade, quando eu comecei o blog, eu acho que, bom, se eu não me engano, eu acho, não tenho certeza, não tinha nenhum blog no Brasil que falava sobre investimentos no exterior. Porque o meu blog, ele fala sobre vários assuntos, mas o foco principal dele é sobre ações americanas. E, assim,
eram pouquíssimos blogs que falavam, assim, esporadicamente sobre o assunto, mas nenhum voltado diretamente sobre ações americanas. E eu resolvi pesquisar um pouco sobre o assunto, como é que faz para fazer declarações de imposto de renda, como é que faz para abrir uma conta numa corretora, mandar o dinheiro daqui para os Estados Unidos e tal. E acabei me aprofundando e gostando, peguei e falei assim, poxa, eu preciso de compartilhar esse conhecimento que eu adquiri com outras pessoas. E aí foi que surgiu a ideia de abrir o blog. Também, além dos fatos que você comentou, essa situação de mostrar para o pessoal que investir nos Estados Unidos não é uma coisa assim tão difícil como aparenta ser. E é acessível para a maioria do pessoal. Foi a partir daí que surgiu a ideia de montar o blog Viver de Dividendos. E a gente começou a fazer os posts há uns 2 anos atrás, 2013, e a gente vai publicando lá, mês a mês, as nossas ações que a gente vai comprando. Eu compro ações também brasileiras, na Bolsa de Valores do Brasil, mas a maioria dos meus aportes ultimamente tem sido mais para a Bolsa Americana. Eu tenho optado mais por manter o meu capital em dólar, né? Eu acredito, assim, que o dólar não é uma moeda, assim, perfeita, mas no cenário atual que a gente tem, a moeda mais estável que a gente pode procurar, que ela é praticamente um hedge de todas as moedas, né, seria o dólar. Então é o que eu falo com o pessoal lá, que a questão de você ter o capital todo em real é um risco muito grande, entendeu? Eu acho que deve haver uma diversificação nesse ponto. Porque às vezes você tem lá, sei lá, 100 mil reais, e aqueles 100 mil reais daqui a um ano pode virar 25 mil reais convertendo-se para dólar, entendeu? Então, o dólar não é assim. O dólar, se você tiver $1 hoje, daqui a 10 anos, você vai continuar tendo $1. Então, não importa o tempo, ou aonde você estiver, você vai continuar tendo $1. Sem contar que é uma moeda, assim, que é aceita em qualquer lugar do mundo. Você pode estar em viagem para a Ásia, para a África, que você chega lá numa tribo africana lá, o cara vai falar, essa fotinha aqui custa não sei quantos dólares. O cara não vai te cobrar em euro, nada desse tipo. Ele vai querer dólar, entendeu? Então é uma moeda, assim, universal. Mas é basicamente isso daí. O meu objetivo foi trazer para o pessoal uma visão, assim, que é possível, sim, um investidor, mesmo que pequeno, investir parte do seu capital na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ah, legal. E, assim, eu decidi falar com você justamente por isso, assim, atualmente, eu estou tentando buscar também esses investimentos no exterior, e foi pelo seu site, assim, que eu consegui entender como investir de maneira fácil e reduzindo ao máximo os custos, né? Assim, porque quando a gente pensa em comprar dólar, a gente fala, putz, mas comprar dólar vai ter que ir na casa de câmbio, vai perder muito dinheiro com spread também, né, entre a compra e a venda, onde que eu vou guardar esse dólar? Ou então tem a opção de você negociar por mini contrato na bolsa, ou fundo de investimento cambial, né? Mas, assim, acho que essa forma que você tem de investir em dólar, eu acho que é muito mais prática, tanto é que dá para também investir nas ações mesmo, não é só que está em dólar, está em ações realmente boas dos Estados Unidos. E eu queria que você contasse, assim, como que a gente faz para investir, assim, porque os custos são muito altos, como que funciona essa transação, assim, como que eu envio dinheiro que eu tenho real para uma corretora americana, por exemplo? Então, antigamente, era praticamente impossível um estrangeiro investir nos Estados Unidos. Aí a coisa foi se globalizando, a bolsa foi se informatizando, e as corretoras, mesmo que muito poucas ainda, começaram a abrir oportunidades para investidores externos que estejam fora dos Estados Unidos abrirem contas em corretoras americanas, mesmo não sendo residente. Por exemplo, a conta que eu tenho na minha corretora, eu estou no Brasil hoje atualmente, apesar de a gente estar falando de bolsa americana, sou cidadão brasileiro, trabalho no Brasil, minha residência é no Brasil. Então eu não tenho, assim, nenhum vínculo de cidadania americana. E as corretoras abriram essa oportunidade para os investidores do cara poder abrir uma conta lá. O custo sobre isso, assim, apesar da gente pensar que é uma coisa que vai sair muito caro, mas às vezes sai mais barato do que você ter uma conta aqui numa corretora brasileira. Só para você ter uma ideia, a corretora que eu uso,
assim, ela tem um preço competitivo, não quer dizer que ela é a mais barata e nem que é a mais cara. Você pode achar opções mais em conta e opções mais elevadas também, mas ela está ali na média ali. Mas para você ter uma ideia, o custo que você tem hoje para você investir nos Estados Unidos seria basicamente só a taxa de corretagem. Não estamos falando ainda do custo de mandar o dinheiro para lá, estamos falando com o dinheiro lá e o custo que você teria. As corretoras, elas não cobram taxa de custódia, o imposto lá, assim, na hora que você compra, não é debitado nada na fonte, só debita quando você vende a ação. Então, se você compra uma empresa e nunca mais vende ela, você não vai pagar nenhum imposto ali de ganho de capital já de cara, entendeu? Só quando você vender. E basicamente o que você tem é o custo de corretagem. Qual é esse custo de corretagem? O custo de corretagem, na minha corretora hoje atualmente, você paga em torno de $3 mais ou menos, por cada ordem que você manda. Então, se você mandou comprar um lote de ação, uma quantidade de ação, você vai pagar lá $3 por aquilo. Só isso, mais nada. Por $3 hoje daria o quê? 10, R$ 12. Assim, não é um custo absurdo. Muitas corretoras cobram, às vezes, até mais caro do que isso aqui no Brasil. É porque também o dólar está um pouquinho deslocado do real. Aí, se você converter para real, você, nossa, R$ 12 por taxa de corretagem, mas é porque tem essa diferença. Mas o que você ganha com a valorização do dólar sobre a moeda acaba compensando isso tudo. Assim, o lance que eu falei da custódia, que muita gente pergunta também, tem taxa de custódia e tal. Olha, não tem nenhuma taxa de custódia, mesmo que você não faça nenhuma movimentação naquele mês, você não é cobrado. Porque eu lembro que eu tinha uma corretora aqui no Brasil, que ela falava assim, ó, você é isento de fazer taxa de custódia, mas você tem que fazer pelo menos uma compra por mês, ou uma venda por mês. Você tem que ter uma nota de corretagem por mês. Se você não tiver essa nota de corretagem, eu te cobro a custódia. Era assim que funcionava a corretora minha aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos não tem isso. Se você não fizer nada naquele mês, no outro mês, não vão te cobrar nada. Sua conta fica lá paradinha com as suas ações e com o seu saldo. Só vão te cobrar quando você comprar ou vender efetivamente alguma ação. Além disso, a gente tem um grande custo que eu vejo que é o maior custo hoje para se investir fora, que é o custo de conversão do real para o dólar. Antigamente, como é que eu fazia? Eu tinha que fazer via transferência bancária. Então, você tem um custo aí muito elevado quando você faz via transferência bancária. Acabava o quê? Que eu tinha que ficar juntando mais dinheiro para poder mandar. Às vezes eu tinha um dinheiro para mandar um aporte naquele mês, como o custo é um pouco alto, porque o que você tem de média de custo de corretagem, não, perdão, o custo para enviar o dinheiro via transferência bancária? Você vai pagar o quê? Você vai pagar um spread de dólar que vai variar entre 5% e 7%, já foi 3% no passado, mas hoje está entre 5% e 7% mais ou menos. Você paga aí mais ou menos uma taxa, uma das menores aí, vamos colocar o HSBC, você vai pagar uns R$ 40 de taxa. Então, para um cara que vai fazer aí uma transferência de R$ 2.000, isso fica um custo exorbitante. Acaba que você perde o primeiro ano só entregando ali na mão de taxa de transferência, entendeu? Primeiro ano de dividendo ali, praticamente você acaba entregando na mão de taxa de transferência. E aí eu comecei a falar assim, pô, deve ter alguma outra alternativa para a gente poder mandar esse dinheiro para lá de forma legal, né? Tem que ser uma coisa legal, porque eu não queria fazer nada que fosse contra a lei, e mais em conta. E aí, pesquisando, a gente começou a descobrir que existem corretoras que aceitavam bitcoins. Quem não conhece Bitcoin, isso aí é um assunto que a gente pode entrar no futuro, falando um pouco sobre bitcoins. Mas basicamente, para vocês entenderem, bitcoins é como se fosse uma moeda, como se fosse o dólar, só que ele é virtual. Não tem nenhum governo por trás. Basicamente é isso. Então você vai lá, pega o seu realzinho, transfere para uma casa de câmbio, vamos dizer assim, casa de câmbio de bitcoins. Você vai na sua conta ali, transfere para a casa de câmbio. Naquela casa de câmbio eles vão acreditar aqueles R$ 1.000 lá na sua conta, você pode comprar de bitcoins. Aí você compra aqueles R$ 1.000 de bitcoins, aqueles R$ 1.000 vira tantas moedas de bitcoins. E aí você pega e transfere esses bitcoins para a corretora lá nos Estados Unidos. Quando cair na corretora dos Estados Unidos, eles vão automaticamente converter aqueles bitcoins para dólar e creditar na sua conta o valor em dólar para você poder comprar as suas ações. Você, nossa, mas que complicado. Bom, não é complicado, parece da forma que eu estou falando, mas isso aí é um processo que você leva aí 20 minutos para fazer isso tudo, entendeu? No máximo. Acho que até menos que isso depois que você pega as mães. Mas é um processo bem fácil, depois que você faz a primeira vez, você fala assim, é só isso, não é possível. Então, assim, é uma alternativa muito interessante o lance dos bitcoins, e o Bitcoin vem se popularizando cada vez mais aqui no mercado brasileiro.
não só para questões das ações, mas como para comércio, para transferência de dinheiro e tal, etc. E é uma coisa totalmente legal, você não está fazendo nada fora da lei, nada por baixo dos panos da Receita, você declara aquilo tudo que você fez no seu imposto de renda certinho, para você não ter problema depois. Então, basicamente, hoje, o que a gente tem de custo hoje seria os $3 ali de taxa de corretagem, que a corretora cobra, e a taxa de transferência do Bitcoin. Mas quanto que é essa taxa? Olha, atualmente você consegue aí 5 a 4% de spread, vamos dizer. Se você mandou R$1.000, você vai tirar R$4 desses R$1.000, que vai cair 900 e alguma coisa lá para você em dólar, entendeu? Referente em dólar lá. Então, basicamente, é isso daí a taxa. Então, é uma taxa, assim, muito mais vantajosa para aquele pequeno investidor. Então, eu costumo dizer para o pessoal lá no blog o seguinte, se você tem menos de R$10.000 para mandar para lá, mande via Bitcoin. Se você tem mais de R$10.000, aí o esforço que você tem de comprar os Bitcoins e tal, aquela coisa, acaba às vezes sendo mais vantagem, menos estressante você entrar na conta bancária lá, ligar para a corretora do seu banco lá, ó, transfere R$10.000 lá para os Estados Unidos para mim. Aí dá menos trabalho e vai sair quase a mesma coisa. Mas a grande maioria dos investidores acaba investindo menos de 10 mil por mês. Então, o Bitcoin caiu como uma luva para o pessoal. E foi excelente. Muita gente já está usando lá no blog e realmente vale muito a pena porque reduz bastante os custos. Bem legal mesmo. Depois eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link para aqueles artigos que você explica sobre como mandar os seus reais para Bitcoin, como converter o Bitcoin para dólar, que daí o pessoal consegue, quem tiver curiosidade já consegue se familiarizar. Eu já testei, eu já consegui mandar uma parte para a corretora de câmbio e já consegui mandar também para a corretora americana lá, e estou com um valor lá em dólar para ir testando esses processos, mas sim, eu achei bem simples mesmo. Para casa de câmbio deu, acho que um dia só, de hoje para amanhã já caiu, e para corretora americana acho que deu uns 3 dias úteis, assim, mas é algo, assim, bem rápido, né? O processo, assim, todo, é porque a casa de câmbio, a primeira transferência que você faz, a exchange geralmente demora um pouco mais. Depois que você faz a primeira transferência, aí o seu cadastro já fica tudo ok lá, porque o pessoal tem usado, às vezes, muito isso daí de forma ilícita. Aí eles dão um ok no seu cadastro, viu que você não é nenhum cara querendo passar calote, nada desse tipo. As próximas transferências eles costumam acreditar em questões de horas, entendeu? Essa última agora que eu fiz, eu acho que eu fiz a transferência, era umas 2 horas da tarde, na hora que deu umas 4 horas, eles já tinham liberado o saldo na minha conta. Então, assim, quanto mais tempo vai passando, você maior vai fidelizando você com a corretora, mais rápido esse processo vai se tornando, entendeu? Pô, bem legal, hein? E, assim, agora o pessoal já tem mais ou menos uma ideia de como que dá para fazer para comprar essas ações. Então, a gente transforma o nosso dinheiro em bitcoins, e de bitcoins a gente consegue comprar diretamente lá na corretora. Agora, para a gente ter uma ideia geral de como que é o mercado de ações americano, os Estados Unidos, eles têm a bolsa Nasdaq, né, e a New York Stock Exchange. Qual que é a diferença entre essas duas, assim, ou as duas são bem parecidas? O que tem de diferente? Bom, assim, a gente comparando as duas, assim, a gente pode dizer que a principal diferença dela é que a Nasdaq ficam mais as empresas de tecnologias e as menores empresas. E na Bolsa de Nova York ficam as maiores empresas e as empresas que não são de tecnologia. São aí empresas de automóveis, siderúrgica, etc. Todo o resto, vamos dizer assim. Mas por que há essa divisão? Para você entender, se você tem uma empresa hoje e você quer fazer um IPO, que a gente chama de abrir capital lá nos Estados Unidos, na Nasdaq, aliás, na Bolsa de Nova York, você vai gastar mais ou menos uns 250 mil dólares. Se você quer abrir um capital da sua empresa na Bolsa de Nova York, você paga lá 250 mil dólares. Se você for querer pegar a mesma empresa e abrir na Nasdaq, você vai pagar 50 mil dólares. Então, para aquela empresa que está começando, 50 mil dólares passa a ser uma coisa viável. Vamos dizer que a gente esteja falando aqui de real. 50 mil reais, pô, é uma coisa que qualquer empresa conseguiria abrir capital na bolsa. Por isso que você vê que a bolsa americana é tão grande, entendeu? Agora, se você for comparar, por exemplo, com a bolsa brasileira, abrir capital aqui na bolsa brasileira é tipo
ficção científica, não existe isso, né? É folclore. São pouquíssimas empresas que abrem capital aqui na Bolsa, porque o custo é altíssimo. Para você abrir capital aqui no Brasil, a sua empresa, você vai pagar aí R$ 1 milhão. Então, assim, é uma coisa que fica inviável para a maioria das empresas. Fora que você tem um custo ali mensal e tal. Então, assim, de taxa, por exemplo, na Bolsa de Nova York, um investidor, um dono de uma empresa que abriu capital na Bolsa de Nova York, paga aí uns 500 mil reais, mais ou menos, de taxas ao todo. Na Bolsa na Nasdaq, o cara pagaria 27 mil, entendeu? Então, assim, é bem mais em conta. Mas, basicamente, a diferença entre uma e outra são o tamanho das empresas. Na Bolsa de Nova York, você acha empresas muito maiores, e empresas, assim, mais consolidadas no mercado, com mais tempo de mercado, e na Bolsa da Nasdaq, você vai achar aquelas startups de tecnologia. Aquele cara que criou um site, um programinha ali e tal na internet, e quer colocar aquilo no mercado para ele pegar dinheiro de investidores, ele vai e joga na Bolsa da Nasdaq e começa a fazer dinheiro ali com a sua empresa. Então, assim, por que é importante a gente ter uma grande quantidade de empresas na Bolsa? Porque quanto mais diversidade a gente tiver, melhor, entendeu? Você pega, por exemplo, as bolsas de Nova York, ela não tem só ações de empresas americanas. Ela tem parcerias com vários países. Então, quando você abre uma conta numa corretora americana, você consegue comprar empresa da China, você consegue comprar empresa da Suíça, você consegue comprar empresa da Austrália, do Japão, porque ela tem, até mesmo brasileira. Você chega lá, você consegue comprar Banco Bradesco, compra Petrobras, compra Cielo, compra Vale, essas maiores empresas que a gente tem aqui, você também encontra lá. Então, assim, a diversidade de empresas é muito grande. E basicamente a diferença das duas bolsas são essas aí, entendeu? O custo e o tipo de empresa, né? E, assim, então não pode acontecer de ter a mesma empresa estar presente nas duas bolsas, isso não tem? Não. Por exemplo, Google, Apple, tá tudo na de Nova York, sim. Isso, exatamente. Mesmo sendo de tecnologia, porque a outra é mais para startup. Não. Tem empresas grandes na Nasdaq também. Se eu não me engano, acho que o Google é lá, a Apple também é lá. Lá é mais concentrado as empresas de tecnologia, mesmo que muito grandes, entendeu? Quando eu falo do custo, não quer dizer que as grandes também não estejam na Nasdaq. Elas estão lá também, mas é porque a maioria das pequenininhas acaba abrindo capital lá, entendeu? Então, entendi. Beleza. E assim, agora pro investidor agente, né, que está querendo investir virar sócio dessas ações. Como que a gente faz para comprar? Ela funciona em lotes padrão de 100 ações, como aqui no Brasil? Tem mercado fracionário? Compra de uma em uma? Como que funciona lá nos Estados Unidos? Olha só, o mercado de lote aqui no Brasil, eu não sei para que a Bovespa ainda usa isso, cara. Isso daí só serve para afastar o pessoal da Bolsa, porque seria muito mais fácil se não tivesse os lotes. Eles alegam que sem os lotes tem uma manipulação de mercado muito fácil, não sei o quê. Pô, mas eles estão lá para vistoriar. Se alguém estiver manipulando o mercado, tem que ir para a cadeia. Não tem que pegar e punir todo mundo por causa de 2 ou 3 que manipulam o mercado. Então, assim, enfim, lá nos Estados Unidos não tem essa lenga-lenga de lotes. Quando você vai comprar uma ação, você pode comprar uma única ação, você pode comprar 2 ações, 3 ações. Não tem lote de 100. Então, assim, acaba sendo muito viável para a gente que é pequeno investidor. Porque às vezes a gente não tem aquele capital todo para comprar um lote grande de 100 ações. Ainda mais ação em dólar, né? Que aí ficaria mais difícil ainda. Mas, felizmente, lá a gente consegue comprar de uma em uma. E é a mesma coisa como se tivesse o lote aqui de 100. Você tem direito a voto, tem direito a dividendo. A liquidez é muito maior. Você pode ver que a Bolsa Americana, claro, pela quantidade de gente, mas também a liquidez assim, acaba ficando muito maior, porque é muito mais gente comprando e vendendo. E tem um lance legal que algumas corretoras, por exemplo, na corretora que eu tenho conta, como é que eles fazem? Eles habilitaram agora esse ano um recurso muito interessante, que chama comprar uma fração de uma ação. Por exemplo, uma ação do Google hoje, ela custa uns $700. $700 dá quase uns R$ 2.800. R$ 2.800, às vezes é muita coisa para quem vai aportar por mês, entendeu? É uma quantidade expressiva, às vezes na maioria dos investidores o cara não consegue botar aqueles 2.800. E às vezes, o cara tem 2.800, mas vai comprar uma única ação, entendeu? Aí fica muito exposto.
a corretora que eu tenho conta, eles habilitaram o lance de você comprar fracionado. Então, é possível você comprar 0,5% daquela ação do Google. Então, você tem lá R$ 1.500, você pode comprar R$ 1.500 da ação. Mesmo que a ação valha 2.800, você não vai comprar uma ação inteira. Qual a diferença disso? Você passa a ter direito aos dividendos, você recebe proporcionalmente a quantidade de dividendos, isso aí você tem o mesmo direito, você só não tem direito a voto. Mas adianta você comprar uma ação ou meia, você vai acabar não tendo muito direito a voto, porque uma ação não vai fazer tempestade lá naquele marzão lá de investidores grandes. Mas então, assim, basicamente, viabiliza muito o mercado americano para investidores, porque lá, como eu disse, lá nos Estados Unidos, não é só brasileiro que está entrando lá. Tem muito investidor chinês, tem investidor indiano, e eles, assim como a gente, tem investidor russo, a moeda deles, assim, é bem deslocada do dólar. Então, acaba facilitando bastante para quem quer investir. O cara, às vezes, quer comprar o Google, mas, pô, uma ação é 2.800, aí ele compra meia. Fica feliz da vida, entendeu? De fato, assim, daí a pessoa acaba comprando uma ação que ela não quer tanto, mas é porque é o que ela conseguiu comprar com aquele dinheiro que ela tinha, né? Aí, Exatamente. às vezes ela quer uma que tem um valor um pouco mais caro, que é o que acontece aqui no Brasil. Às vezes você quer comprar um lote inteiro de uma ação melhor, assim, só que você não tem capital suficiente para isso, ou você acaba comprando, pagando um pouco mais caro no fracionário, ou você compra uma outra ação que você não quer tanto, mas que consegue comprar com o seu dinheiro. Exatamente. Por exemplo, você pega a Ultrapar, por exemplo, acho que dá uns 7 mil reais um lote de 100 ações da Ultrapar. É um pouquinho salgado, que acho que está R$ 70 a ação. Então, assim, 7 mil reais, né? É isso mesmo. Acaba ficando um pouquinho puxado para os investidores. Aí o cara acaba tendo que apelar para o fracionado. O fracionado tem o spread da ação real. Aí, na hora de vender também, uma lenga-lenga, porque não tem a mesma liquidez do lote de 100. Eu procuro evitar colocar ação fracionada na minha carteira, mas às vezes acontece da empresa distribuir uma bonificação lá e acaba surgindo. Mas eu sempre que possível eu tento deixar no lote de 100. Porque se eu quiser vender rápido, eu consigo vender muito mais rápido no lote de 100, entendeu? Do que no fracionado. O que é ruim, que acaba forçando a gente a fazer essas doideiras aí, entendeu? Pois é, aí às vezes você quer fazer um aporte um pouco menor, só que você não consegue fazer o aporte com pagando 100 ações, né? Por exemplo, Exatamente. mesmo as que não são tão caras assim, você quer fazer um aporte mensal lá em Itaú, que tá 20 e poucos reais, já é 2.000 e poucos reais. Não é tão fácil assim você aportar 2.000 reais por mês. E principalmente você ficar comprando só uma ação, né? Então, Exatamente. então, beleza. Acho que assim, a parte operacional, a gente conseguiu ter uma boa ideia assim, de como funciona. Recapitulando aqui rapidamente, a gente pega o nosso real, consegue jogar para casa de câmbio para transformar em Bitcoin, e desse Bitcoin a gente consegue comprar, transferir, né, para dólar lá na corretora americana. Nos artigos do Viver de Dividendos, ele explica como fazer isso mais detalhadamente. Eu vou deixar os links aqui embaixo depois. E assim, eu acho que muita gente também tem a curiosidade de aprender como escolher uma ação americana. Será que os critérios de escolha da ação brasileira e da americana são os mesmos? Como será que a gente faz isso? Como esse vídeo já está ficando um pouco extenso, eu vou gravar um outro vídeo aqui com o Viver de Dividendos para a gente falar exatamente disso, sobre a análise que a gente deve fazer sobre as ações americanas, como que a gente escolhe, né, quais são as mais adequadas para a nossa carteira, como definir o que é uma boa ação americana. Então, em um próximo vídeo, a gente vai falar exatamente sobre isso. Viver Dividendos, muito obrigado aí pela participação, e até o próximo vídeo aqui. Valeu, um abraço. Abraço, até mais.